ensinar vocês agora a organizar as plantas pelas suas necessidades numa área, num orquidário. Vou mostrar o meu, por isso que eu estou andando aqui com o celular na minha mão. Então, vamos lá, meu orquidário, ele tem em torno de 160 metros quadrados. E aqui eu já tenho alguns ambientes bem diferentes dentro do mesmo orquidário. Por exemplo, eu vou voltar aqui, se vocês observarem aqui, ó, pelas minhas costas chega o vento predominante. Então eu tenho aqui, lá em cima, tá vendo? Eu tenho uma boa ventilação. Então essa área aqui, o vento, ele passa com maior intensidade. A minha casa, ela vai começando a cobrir parte do orquidário. Vocês podem ver ali em cima, tá vendo? Aí o que eu fiz? Eu aumentei a altura do orquidário para poder receber ventilação e o vento predominante passa e leva toda o calor, o ar quente sobe, ele leva. Mas vamos lá, eu tenho aqui uma área bem mais úmida, essa área minha aqui é bem mais úmida, então eu deixo as plantas que precisam de um pouco mais de umidade, ou algumas plantas que eu compro que elas estão um pouquinho desidratadas, eu coloco nessa área. Essa área é uma área mais seca, então aqui estão as catleias, aqui, inclusive o sombrite, a minha tela de sombreamento aqui ela passa a ficar mais baixa e ali ela fica plana. Então eu tenho minhas plantas aqui, essa época agora é uma época de baixa quantidade de flores, e as flores estão lá que eu estou filmando para vocês, eu botei o que está florido para lá, então tem muito verde. As plantas que precisam de um pouco de umidade acima do que eu ofereço, eu uso essa técnica aqui, que depois eu vou falar ela com calma para vocês. Então eu vou andando aqui, aqui eu coloquei uma outra tela de sombreamento, vocês podem ver que é uma transição para uma outra tela de sombreamento. Aqui eu chego a 70%, 80% de sombreamento. Então aqui eu coloco as plantas tipo celogine, maxilária, sofronites, essas plantas ficam aqui. Então elas estão indo muito bem aqui. O chão, eu já deixo esse matinho no chão, tem o brita e o matinho, justamente para manter a umidade aqui. Para o outro lado, lá do outro lado, eu já tenho uma área que é também um pouco mais úmida, que estão as vandas. Lá atrás estão as vandas, as vandáceas, então tenho vanda, tenho a Erides, odorata, eu tenho todas as minhas vandáceas estão naquela região ali. Então, gente, conheça o ambiente do seu orquidário, saiba o que você tem, tá? Estuda e aí você vê e compra a planta para aquele ambiente que você tem. Por exemplo, tem plantas que eu sou apaixonado, mas eu ainda não consegui botar um ambiente adequado para trazê-las para cá, porque elas vão morrer. Ó, por exemplo, eu levei mais de 10 anos até conseguir, porque esse orquidário não estava construído ainda. Eu construí o orquidário, estudei, vi o orquidário se acomodando, a questão de umidade. Você vai vendo o comportamento também, vai aprendendo. E só um tempo atrás que eu trouxe a Sophronites rosea, por exemplo, a Vitigiana rosea. E ela está indo super bem, mas eu precisei me adaptar ao ambiente e ver para onde ela vai ter o melhor condições de sobrevivência. Não adianta eu trazer para cá e colocar no ambiente que ela não vai sobreviver. Primeiro, vai ser super difícil, vai ser um desafio, porque o ambiente não é o adequado. E outra coisa, provavelmente você vai perder sua planta. Então pense muito bem na hora de comprar a planta, tá certo? Se o ambiente você tem. Isso tudo eu estou ensinando aqui. Então me segue e acompanha os meus vídeos, minhas postagens. Tem muita informação direta para você, tá certo? Um abraço.